balística forense. Principalmente, é fulcral apresentar de maneira concisa o que vem a ser armas de fogo. De conformidade com o anexo 3 do Decreto nº 10.030 de 2019, a arma de fogo é toda a arma que arremessa projéteis empregando a força expansiva dos gases gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara, normalmente solidária a um cano que tem a função de dar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil. Nota-se a presença de um objeto arremessador, no caso, a pistola, e de uma munição, pela qual os componentes são o estojo, que é o componente de união mecânica do cartucho, ele que permite que todos os itens necessários para o disparo fiquem juntos em uma única peça. A espoleta, que é um pequeno recipiente localizado na base do estojo, que contém uma mistura iniciadora composta geralmente de estifinato de chumbo, nitrato de bário e trisulfeto de antimônio. A carga de projeção, ou propelente, o mais usado é a pólvora, e o projétil, que é a haste externa que vai ser lançada. Mecanismo de disparo. Após apertar o gatilho, a ponta do percutor vai deformar a espoleta, o que vai comprimir a mistura iniciadora e gerar chama. Essa chama se propaga até o propelente, causando a combustão da pólvora, que ocorre simultaneamente a uma expansão de gases, e é justamente essa expansão de gases que vai impelir o projétil e alguns resíduos. Como é notável nessa imagem, libera projétil e uma nuvem de fumaça. Formação dos resíduos de tiro. Então, a princípio, eles serão volatilizados, ou seja, os sólidos presentes na espoleta e no propelente serão transformados em fumaça por conta da alta temperatura presente na combustão. Posteriormente, serão condensados e transformados em partículas esféricas, medindo de 0,1 a 5 micrômetros, e são essas partículas que são chamadas de GRS, Gunshot Residues, sendo que os principais e mais investigados na perícia são bário, antimônio e chumbo. Para analisar quimicamente os gunshot residues, faz-se mister que ocorra a coleta de amostra na mão do indivíduo que supostamente realizou o disparo. Essa coleta é feita na palma, no dorso, na pinça palmar e na pinça dorsal. O método de coleta será referente ao tipo de análise a ser correlacionada posteriormente. Os principais são a fita adesiva, que é colocada na mão do suspeito para extrair os resíduos e ser submetida a uma análise colorimétrica, por exemplo. O stub, que utiliza uma fita dupla face de carbono na extremidade, e o conjunto porta-amostra deve ser pressionado sobre a região de interesse aproximadamente 50 vezes para que a microscopia eletrônica de varredura seja feita com eficiência. O suave é similar a um cotonete estéreo, que deve ser umedecido em solução tampão com neutralizante e posteriormente friccionado 3 vezes em direção a cada um dos dedos a partir do punho. Essa amostra deve ser isolada para ser submetida à quantificação da presença dos metais em questão por meio da espectrometria de absorção atômica. Agora partiremos para os métodos de identificação do GSR. A priori, será apresentado o rodizanato de sódio, um método calorimétrico que permite a identificação do bário e do chumbo. A coleta é feita através da fita adesiva, que é fixada em um papel e depois se aplica o reagente. O rodizanato de sódio, quando ligado ao chumbo, forma um complexo de coloração rosada e, quando ligado ao bário, forma um complexo de coloração alaranjada. O resultado será positivo se esses complexos forem formados, como é mostrado nas duas imagens.
Um segundo método de análise é a MEV, microscopia eletrônica de varredura. O mecanismo de funcionamento ela apresenta um canhão que produz uma fonte de elétrons e os acelera a uma energia na faixa de 1 a 30 kV. Esses elétrons acelerados fazem um percurso e se chocam com os átomos da amostra, formando elétrons secundários, isto é, elétrons de baixa energia. Estes serão atraídos para um detector por conta da carga positiva de 200 volts. Lá, serão acelerados a 10 kV e vão emitir fótons, o que vai gerar o mapeamento topográfico da amostra, que resulta em uma imagem de contraste topográfico, que vão ser correlacionadas com a composição das partículas. Esse é o aspecto da imagem que aparece no display. Para que o resultado seja positivo, é necessário que se encontre pelo menos uma partícula com os 3 elementos ou 3 partículas combinadas de modo que cada elemento fique ligado aos outros 2. Ou seja, o bário deve estar ligado ao chumbo e ao antimônio, o chumbo deve estar ligado ao bário e ao antimônio, e o antimônio deve estar ligado ao bário e ao chumbo. O terceiro método de análise é a espectrometria de absorção atômica. Como a amostra é coletada através da SWAB, ela vai passar por 3 processos: evaporação, para retirar o solvente, calcinação, para eliminar a matriz, e atomização, para que se obtenha átomos livres. Como se dá o processo? A fonte de radiação vai emitir radiação a uma amostra que sofreu atomização. Atomização é a formação de átomos a uma temperatura muito elevada, obtidas através da chama, do forno de grafite ou do tubo de quartzo. Essa amostra vai absorver muita radiação, assim como vai deixar passar. A radiação que não foi absorvida pela amostra vai para um monocromador que vai isolar a linha do espectro de energia, isto é, selecionar o comprimento de onda. E, ulteriormente, o sinal vai para um detector que vai identificar quanto da radiação proveniente da fonte não foi absorvida pela amostra e transformar isso em quantidade de analito. Vale salientar que, para que o resultado obtido seja positivo, a concentração encontrada de chumbo deve permear 1 micrograma, a de bário 0,5 micrograma e a de antimônio 0,1 micrograma.